Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos dando sequência ao estudo das obras de André Luiz, aqui na nossa Amivale, e hoje a gente inicia uma nova fase, que a gente vai começar a estudar uma nova obra, que é a obra Ação e Reação, né? Antes de dar início ao nosso estudo, deixar um recadinho aqui, pedindo para as pessoas que possam se afiliarem ao nosso Instagram, porque a Flaviana tem feito várias lives lá e o Instagram agora ele está pedindo no mínimo de é, a- mil inscrições para que a gente Seguidores, né? mil inscrições, 1.000 seguidores para a gente poder fazer as lives ao vivo. E nós estamos com 700 e pouco. Então, aquelas pessoas que puderem nos ajudar fazendo a inscrição no nosso Instagram, a gente ficaria grato, tá bom? Então, continuando, a gente vai dar início hoje à obra Ação e Reação com o capítulo 1, Luz nas Sombras. Quem vai apresentar o capítulo de hoje vai ser o Dr. Bruno, tá bom? Bruno, fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Nilton. Boa noite a todos. Vou compartilhar com vocês aqui a imagem, um minutinho só. Perfeito. Estão vendo a minha tela? Estamos sim, Bruno. Pronto, Perfeito, beleza. perfeito. Maravilha. É, Então, aqui, ó, só a gente agradece aí a oportunidade de estar aí mais uma vez, a gente poder estudar junto, né? Meditar aí com toda a sabedoria que o André Luiz vai trazendo para a gente das experiências dele, né? E pedindo aí pro pessoal, né, para se inscrever lá, divulgue pro seu amiguinho, né, no Instagram, que ajuda muita gente também, né? Então, vamos lá, ação e reação. Então, logo antes a gente faz o comentário aí, né, da introdução que o Emmanuel geralmente faz, né, nas obras do André Luiz. Então, essa leva o título de Ante o Centenário. Então, o Emmanuel vai falar ali que quando a obra foi publicada aqui para a gente na Terra, né, no meio carnal, por assim dizer, estava se comemorando o centenário das obras de Allan Kardec, né? Então era 18 de abril de 1957. Então fazia 100 anos que o Livro dos Espíritos tinha sido, né, publicado, né? Então o Emmanuel vai falar assim, olha, André Luiz, mas às vezes tu traz essa obra para gente, para trazer um pouco mais de experiência, para mostrar para gente que tudo tem uma causa, né? E leva a uma consequência. Então, uma causa, um efeito, a ação e a reação. Toda escolha leva a consequência. Basicamente, o Emmanuel vai falar isso, ele vai citar von List, que foi um criminologista aí, né, do século passado, que diz que até o Estado é culpável, né, e o sistema vai se autorregulando por meio das suas penas, das suas regulamentações, enfim. E o André Luiz vai mostrar isso claramente no campo individual e coletivo, ao longo do livro. Tudo o que fazemos tem suas consequências. E, né, para comemorar também o centenário do Espiritismo, que já desse século já ajudou bastante gente, continua ajudando e não para de crescer, né? Exaltando assim os méritos inestimáveis da obra de Allan Kardec, saudamos-lhes comovidamente o abençoado centenário, né? Então, foi lá em janeiro de 1957, né? Muito legal a introdução do Emmanuel, já deixa a gente um pouco emocionado. As introduções do Emmanuel sempre são muito interessantes para a gente aprender também. Então, lembrando, quando eu vou falar do André Luiz, eu sempre tento trazer essa visão, por assim dizer, médica, né? Eu sempre falo, comento isso. O André Luiz foi médico, né? Na Terra, e basicamente o jeito dele falar, algumas terminologias que ele vai utilizando ao longo dos livros, das histórias que ele relata, tem cunho médico, né? Cunho de saúde, da área de saúde, alguns são termos técnicos, mas ele vai passando toda a experiência dele assim. E, de uma forma geral, você consegue visualizar cada capítulo dos livros como uma parte da história e como ele faz a análise ali daquela situação
por vezes, ele pode fechar ali um diagnóstico mesmo, por assim dizer, nem que seja espiritual da coisa, que a gente vê que isso está muito relativo com a saúde, né? O diagnóstico espiritual do indivíduo, certo? E aí, com as suas consequências terrenas. E, por fim, o que que vai levar aquilo? Qual o prognóstico daqui? E a gente tenta passar mais ou menos essa visão ao longo das preleções também. E, no meu ver, é muito visão do André Luiz. Certo? Então, ele começa lá a historinha dele. Quando eu vou passar a história também, eu tento não seguir exatamente a ordem cronológica que está ali, mas sim uma ordem, por assim dizer, que a gente vai captando, aprendendo melhor o relato dele, né? Mais ou menos nessa ordem que a gente colocou. Então, a gente não vai seguir exatamente, mas tá lá. É só a gente ler o capítulo que a gente vai pegar tudo isso, certo? Então aí, para começar uma ação e reação, o André Luiz vai falar que ele e o amigo dele, né, o Hilário, estavam visitando a Mansão Paz, uma notável escola de reajuste, né, junto com um diretor, né, que é o Druso, né? O Druso era o diretor. O estabelecimento, que estava situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de Mosteiro São Bernardo, uma zona castigada por natureza hostil. E tinha, assim, como se fosse uma sombra espessa, constante em torno desse edifício, como se tocada por ventania incessante. Ele vai dizer assim: como lá no Mosteiro São Bernardo, que só tinha um monte de neve em volta, isso daí era a mesma coisa, só que era como se fosse uma neve negra. Era uma escuridão constante, uma sombra que caía assim. Ele vai falar mais à frente, como se fosse uma cachoeira sombria. E esse edifício, né, esse campo, essa mansão pai, se dedicava a receber os espíritos infelizes ou enfermos que transitavam ali pela região. É um estabelecimento que estava também sob a jurisdição de Nosso Lar. E o André Luiz e o Hilário, querendo aprender mais sobre os pormenores, por assim dizer, das causas e dos efeitos da vida, em suma, da ação e da reação, então o Ministério do Auxílio encaminhou eles em um estágio nessa mansão Paz, onde eles lá encontraram o Druso, que é o personagem, a personagem que vai guiar eles aí nessa indelével aventura, vamos colocar assim, certo? E aí eles estavam lá conversando o seguinte, que o Druso estava comentando, olha, antigamente o pessoal acreditava que você fazia coisa errada aqui e tal, você teria que ir lá, segundo os egípcios, se encontrar lá com Horus e Anubis aqui, né, no direito, e aí iria ser julgado lá com os 49 juízes do Amente. Aqui à esquerda, né? Um dos juízes do Amente. E aí, a partir desse julgamento, você ou ia para o paraíso ou permaneceria nos labirintos das encarnações dolorosas. Então, os egípcios tinham essa coisa aí de encarnação também, sobre um outro aspecto, né? É, e vai comentar também, os hindus achavam que se você não conseguisse, você caía lá no Varuna, que era o reino das águas, onde todo mundo ficava sofrendo e tudo mais. Então, e ele vai comentando outros povos. De uma forma geral, os romanos, também os gregos, tinham alguma noção, assim, de carne, honra em carne, embora pagã, e acreditavam, de uma forma geral, que você sofreria no além-vida, na morte do corpo, de acordo com os malefícios que você tenha cometido em vida, ou iria para uma situação de beaticidade, conforme os bens que você tenha feito a outrem, certo? Então, esse era o papo que eles estavam tendo. Até que o André Luiz vai falar assim: estávamos reparando lá fora, convulsão da natureza, uma ventania, carregando consigo uma substância escura, semelhante a uma lama aeriforme, né? Quer dizer, uma lama que voava assim, sabe? E aí remoinhava aquilo com violência, no torvelinho, a maneira de uma treva encaixoeirada, a história, né, uma cachoeira sombria, né? E do corpo monstruoso do turbilhão terrível tinham rostos humanos que surdiam, né, gritavam em esgares de horror. Então, você está olhando pela janela e está vendo aquela coisa escura, de repente aparece, né, um filme de terror, assim, aquelas pessoas gritando assim do nada. É isso que o André Luiz está falando que estava acontecendo. E o pessoal vociferava, né, tal, maldição, gemido, não sei o que, tal, né? Então, uma situação assim, bem assustadora, fria, né, triste.
Então, quer dizer, esse edifício está localizado numa zona inferior do plano espiritual, certo? A gente colocou aí esse quadro, acho que lembra bem esses rostos que ele comentou, né? Que é do Edgar Mint, né? O grito, né? Desespero de pessoas, né? Bom, aí vai lá o Druso comentar, né? Quando eles veem esse barulho ali na janela, né? Essa ventania toda, somos hoje defrontados por uma grande tempestade magnética. Para cada túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa: o encontro com verdadeiras feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. Se acolhidas aqui, sem necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando os institutos de assistência pacífica. Não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade, quer dizer, se eles simplesmente, né, fosse lá auxiliar essas pessoas que estão ali gritando, vociferando, quebrando, fazendo uma baderna só, poderia ser mal ali para o edifício, né? Inclusive prejudicar o atendimento a outros, né? Que estão necessitando, que estão já querendo outros. Né? E aí o André Luiz vai comentar o seguinte: apesar da explicação firme e serena, Druso se concentrava no painel exterior, assim, tal a compaixão a desenhar-se na face, né? Ele ficava triste de ver tanta gente sofrendo daquele jeito, né? E daí o Hilário pergunta: eles têm consciência disso aí que está acontecendo? Raros. As criaturas que se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Quer dizer, eles não têm nem uma real consciência. Poucos deles têm, né? Eles não têm nenhum princípio ali de moral, e tal. Então isso não faz eles enxergarem isso. Tá? Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso com a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem, se tornam verdadeiras feras, né? Alojá-los de imediato no santuário de socorro aqui será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram no templo. Quer dizer, não dá. Mas conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste, insistiu, né, o Hilário, né, agoniado, assim, pô, vai ficar assim para sempre e tal. E aí, Druso explica, isso não, fica assim para sempre. Semelhante fase de inconsciência, desvario, passa também, como a tempestade, que está tendo aí. Embora a crise, por vezes, persevere muitos anos. Batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro, refunde-se pouco a pouco a alma, né? Tranquilizando-se para abraçar por fim as responsabilidades que ela criou para si mesma, né? Quer dizer, enquanto está aí, nessa tempestade magnética, né? Furibunda, horrorosa, cheia de dor, que é um reflexo dos próprios pensamentos tristes que estão dentro de cada um ali, devagar a pessoa vai perceber e acaba, por fim, como ele diz aí, abraçando as responsabilidades que criou para si. E vai ter que reverter isso daí. Adiante ele explica como. Por que não descerrar as portas a essas que estão gritando lá? Não é aqui um posto de salvação, né? O Hilário insiste. E aí o Druso, sim, respondeu o instrutor, mas a salvação só é realmente importante para quem quer ser salvo. Senão não adianta você querer tentar ajudar todo mundo, tá? Porque a pessoa não vai querer, né? Aí vai ser mais difícil. E com o agravante de você ainda colocar em risco aqui o pessoal que já está aqui, destruir, né, o que a gente está fazendo, enfim. E aí entrou o André Luiz. E aí a gente já começa a entrar num campo de diagnóstico que o André Luiz vai fazendo aí. Que os diagnósticos dele basicamente vai ser sobre a erraticidade e a reencarnação, né? Quer dizer, então, disse o André Luiz, né, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Quer dizer, ele disse que o indivíduo está ali sofrendo essa tempestade, como se isso fosse ali um momento, essa tempestade, e depois ele vai ter que recobrar sua consciência, seguir adiante e reverter os erros que fez. Quer dizer, apesar desse sofrimento, isso não é o suficiente para que ele alcance um melhor estado de si mesmo.
E é isso que o André Luiz está perguntando. Então, não basta o sujeito sofrer aqui. Isso não é suficiente para que ele fique quite, por assim dizer, com a própria consciência, com as leis divinas, porque é isso que você está me trazendo aqui. Aí o Druso lá continua. Perfeitamente, é isso mesmo. Não é suficiente, olha só. Só esse sofrimento não basta para o espírito. O desespero vale como se fosse assim uma demência, que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta, mas não serve como pagamento nos tribunais divinos. Veja, não é razoável que o devedor solucione com gritos impropérios os compromissos que contraiu. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Não quer dizer, né? Como se fosse aquele indivíduo que subitamente está enfurecido, violento por uma causa qualquer, né? Por exemplo, um sujeito bêbado, né? Começa a quebrar tudo, depois quando volta assim, ai meu Deus, o que que eu fiz? Aí agora bate aquele remorso, devagar ele vai ter que colocar degrau por degrau de novo para seguir adiante. Então veja, não basta o sujeito sofrer ali nessa situação do espírito também. Ele vai ter que carregar isso com ele e poder se livrar mais para frente, com amor. Isso vai gerar as provas e as expiações que vão terminar a reencarnação. E aí o Hilário, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não a maneira desse sono físico, né? Mas com plena consciência da vida que as espera, né? Um comentário que ele faz, olha, se pudesse morrer uma vez, assim que fosse, né? Uns dias no ano, mas voltar logo em seguida, né? Assim, né? Tendo a consciência, né? Ia mudar muita coisa, ia melhorar. O Druso comenta. Ia, juntou. Realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é só um aprendizado que o espírito reclama para benéficas restrições a fim de restaurar o seu caminho. Ele usa uma nova máquina fisiológica entre os semelhantes e ele deve atender à renovação que lhe diz respeito, né? A prova, expiação de cada um. E isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência da Terra e que é aquela que transitoriamente se afeiçoou, quer dizer, tudo uma passagem, se torna a dizer, né? Toda experiência na Terra é uma passagem, é um estágio, um momento diante da eternidade que temos todos nós, né? O Espírito eterno, aqui só por um momento, a fim de aprender com as dádivas da Terra, né? Quem sabe se a gente não estava passando por essa situação lá também. E aí você começa a ver tantos desajustes, né, no corpo perispiritual chegando ao corpo físico. E aí o André Luiz vai perguntar assim, vai começar a analisar de fato toda a situação. Da onde que vieram esses seres que estão, esse pessoal gritando aí fora? São delinquentes comuns? Eles eram criminosos, né, grandes criminosos? Ou eram seres mais primitivos, como aqueles indígenas antigos e tal, por exemplo? Aí o Druso vai comentar: as densas trevas em torno somente apontam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmo. Quer dizer, eram espíritos muito endividados com a própria consciência. Nessas regiões inferiores não transitam as almas simples, como você falou, por exemplo, dos indígenas. Não é isso que está acontecendo aqui. Cada ser está jungido por impositivos de atração magnética ao ciclo de evolução que lhe é próprio. Assegure-lhes assim que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de brilharem o próprio Deus, quer dizer, enganar Deus, né? Tentando fugir da própria responsabilidade, cometendo um grande crime, usando do ego para se beneficiar em cima do outro, né? E sabe a Deus fazendo que tipo de barbaridade. Então, isso machuca muito a consciência e acaba gerando essa tempestade interna que é o que leva o espírito a chegar nessa situação. Mas não é um espírito primitivo, por assim dizer, né? Alguém que está, né, naquela situação da taba, né? Bem no Neandertal, né? Não é isso. É um sujeito que já tinha um grau de inteligência lá bem
contemplada e errou deliberadamente, quis errar. Essa situação, meu Deus. Né? E aí eu digo para você em verdade, visto isso, que o inferno, a rigor, como se diz, né, pode ser definido como um vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Quer dizer, totalmente cego, né? Aí vivem, perdão, domiciliados às vezes por séculos espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Olha só, né? Então o espírito pode demorar muito tempo nessa situação e com os demais ali tentando ajudar, né? Mesmo assim, pode se cristalizar naquilo durante muito tempo. Constituindo, porém, larga província vibratória, em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, achei essa frase aqui muito importante, né? Todos os padecimentos infernais, todos os sofrimentos, né, do espírito, é uma criação da própria humanidade. Estes lugares tristes funcionam como crivos, vamos dizer assim, uma triagem, né? Necessário para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga, né? E ao longo do dia a gente vai ver várias vezes. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade, né, da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, é que na terra resvalam nesse, aquele delito, desatentas para com o dever debilitante que o mundo lhe assinala, depois da morte do corpo, estagiam aqui, nesses sítios aí de dor, de sofrimento escuro, né? Por meses, por anos, né? Reconsiderando suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Quer dizer, o sujeito tinha uma responsabilidade, tinha que trabalhar em algum sentido, em alguma situação, e ele negou isso deliberadamente porque ele quis, fugiu da própria missão, machucou sei lá quem com isso, e acaba parando aí nessa situação tendo que sofrer, sabe lá quanto tempo, até poder acordar e ir o quanto antes para uma nova reencarnação para poder cumprir aquilo que ele falou. É, não é fácil, né? Temos sempre que repensar as nossas atitudes na Terra, para não cair assim e de novo errar, né? O Espiritismo dá essa possibilidade para a gente, né? Para a gente ter o conhecimento e tentar errar o menos possível, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo valor que faz para domar a si mesmo, próprio erro, certo? Desse modo, os gênios infernais que supõem governar essa região aqui, né? Porque vai ter aqueles espíritos que vão estar dominando ali e tal. Aqui vivem por um tempo indeterminado. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, quer dizer, aqueles que estão ali sofrendo, mas que já mostra que conseguem ser resgatados, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é muito grande, demasiado terrível. Agora, para aquelas criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram as trevas, aí então tem esses edifícios aqui. As casas de fraternidade e assistência como essa funcionam, ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Aí o André Luiz vai lembrar que ele mesmo passou por isso. Lá no nosso lar, né? Primeiro livro, ele vai contar a experiência dele mesmo, né? Lá no campo de sofrimento, tal, até que ele, arrependido, pede ajuda e consegue ser resgatado, né? Então, eu proponho. Segundo, é fácil se reconhecer. Se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Então, de novo, o contraste, né? Causa e efeito, ação e reação, yin e yang, né? O branco e o preto. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas. Ele acabou de falar que são os homens que criam, né? Como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. Então, o menino foi lá, aprontou, se machucou, aí o pai vai lá, pois é, você não fez isso? Prende, né?
Bem assim, meu Luiz está exemplificando para a gente. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor e corrigem o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Muito interessante isso, corrigir a dor com a dor, né? É, o sujeito aprende de fato, né? Sempre caminhando para a vitória do próprio bem. Aí a gente quer chamar atenção para algumas frases que ele já falou por aí, né? Então, salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Batida pelo temporal das provações que lhe impõem a dor de fora para dentro, refunde-se a alma pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar por fim as responsabilidades que criou para si mesmo. Primeiro ele sofre, até finalmente acordar e enxergar, poxa, eu tenho que fazer isso aqui. Outra, cessada a loucura, né, a febre, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Como o solo que regressa ao serviço de plantação proveitosa, se submete de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Quer dizer, já sofreu e agora está submisso para crescer. E aí, finalmente, usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito. Repare que todas essas frases que ele foi falando aí, todas elas querem dizer o recomeço, né? A reencarnação, como o sujeito passa por essa situação difícil, como uma parte dessa triagem para que ele filtre dentro de si mesmo esses maus sentimentos, possa exteriorizar, finalmente seguir adiante numa nova etapa em que ele possa se libertar disso, porque a gente viu que só esse sofrimento não é o suficiente como o pagamento da dívida para ele alcançar a própria felicidade. Não. Ele vai ter que passar por uma expiação e trabalhar naquilo. É o que ele está falando, né? Então, um arrependimento, a expiação e a reparação. Esse conceito, arrependimento, expiação e reparação, está sempre presente nas obras de Allan Kardec. O André Luiz mostra isso com certa frequência. E, notadamente aqui, nesse primeiro capítulo do Ação e Reação, ele deixa isso bem patente. Então, o sujeito sempre passa por um arrependimento, está lá no sofrimento. Finalmente, quando ele se arrepende, pede ajuda, sai daquilo, ele vai começar a expiar o erro. E, finalmente, ele vai trabalhar para reparar tudo. Aí sim, a reparação, quando ele cumpriu tintim por tintim, cada tio, né? Cada i, cada jó, aí sim ele alcança a própria felicidade. Agora muito mais experiente, né? Então, arrependimento, expiação, reparação, está lá no Livro dos Espíritos. Vamos só relembrar um pouquinho as questões aí em torno lá dos 990, né? O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Kardec, colaboradores perguntam. No estado espiritual. Veja o que aconteceu ali com aqueles que estão sendo resgatados, né? Mas também pode ocorrer no corporal, quando bem sabe a diferença entre o bem e o mal. Com a consequência do arrependimento no estado espiritual, desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. É exatamente o que o Druso está explicando aí para gente, né? Então, o espírito tem lá suas imperfeições que o privam de ser feliz, e por isso ele aspira a uma nova existência, para ele cumprir ali a situação que vai livrar ele daquilo. A expiação se cumpre no estado corporal ou no espírito? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas que o espírito está submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado, né, que ele estava. Quer dizer, já começou ali também um pouco essa expiação. Agora, 999, né? Basta o arrependimento? Foi a dúvida do André Luiz, né? Basta o arrependimento sincero durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria, mas ele tem que expiar. Então, causa, consequência, causa, efeito, ação, reação. Aí o Druso vai terminar lá. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem e que, na terra, resvalam nesse, naquele delito, desatentas para com o dever que o mundo lhes assinava, quer dizer, são aqueles já inteligentes, que já têm uma missão, uma prova para cumprir e falham nela deliberadamente por conta própria. Decidiram falhar, não vou cumprir isso, não quero saber, tal. Quantos médios isso não acontece, né? Quantos médicos isso não acontece?
quantos professores, enfim, com todo mundo. Não estou falando aqui de profissão, né? Qualquer profissão ou qualquer situação, mesmo na família. O sujeito tem lá uma família difícil, mas a missão dele é estar com essa família, e aí ele desiste. Ou pior ainda, desiste, machuca não sei quem, e aí toma o dinheiro de alguém, e daí, enfim. O resultado é esse aí. Até que haja arrependimento, aí nova expiação, reparação e tal, como a gente comentou aí, né? E o André Luiz está falando aí, né? Depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, esses que falharam, meses, anos, né? Alguns ali séculos, reconsiderando suas atitudes, antes da nova reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento o mais breve quanto possível, que foi o que ele falou agora há pouquinho, certo? E aí a gente está chegando no final do capítulo, é só o arremate, né? Druso ia prosseguir, no entanto, uma invisível campainha vibrou aí no ar, tocou lá um som. E aí, ele se mostrou alertado, né, por conta das horas que o tempo estava passando, levantou-se e daí falou simplesmente, né, meus amigos, chegou o instante da gente conversar com aqueles que já estão pacificados, já estão lúcidos, né? A gente sempre dedica algumas horas aí na semana para fazer isso aqui, né, semelhante mistério. E aí nos erguemos sem divergir e acompanhamos prestamente, né? E aí ele já vai para o capítulo 2, né? Ele vai conhecer esses aí que eles já vão conversar, né? Então, ó, o que que o André Luiz traz aí nesse primeiro capítulo? Para mim, essa questão do arrependimento, expiação e reparação, que faz parte aí dos reajustes do espírito, a responsabilidade que cada um de nós tem perante si, perante os demais, né? Perante a comunidade, os seus, porque cada um de nós tem uma prova, uma missão. Estamos aqui para aprender com isto e acertar o máximo possível. Se a gente falha, desiste, o pior, né? Engana, maltrata, resvala pelo despenhadeiro do orgulho, do egoísmo, vai terminar em sofrimento absoluto. Não é só lá no plano do espírito, mas aqui já começa a pessoa infeliz, né? E também a reencarnação como bênção, né? Para tirar o sujeito daquela situação triste, ele se arrepende, aí volta à lucidez e já uma nova experiência pode auxiliar, como também a forma aí, por assim dizer, né, terapêutico, né, para auxiliá-lo. É isso, né? O André Luiz, nosso grande André Luiz, nosso grande amigo aí. Muito obrigado aí, todo mundo. Cortar aqui a nossa apresentação para a gente fazer alguns comentários, certo? Bom, Pronto. Bruno, primeiro obrigado aí pela apresentação do capítulo, que foi realmente foi muito boa. Você praticamente esgotou aí o tema aí nos principais aspectos aí do capítulo, né? O tema foi muito bem apresentado por você. Agradecer aí Muito obrigado. a sua apresentação. E aí, como de costume, a gente vai fazendo aí uns comentários, né? Algumas coisas me chamaram a atenção assim nesse capítulo, que são pontos que você já tocou e tal, mas realmente são importantes, né? Então a gente vê que a narrativa aí é feita na Mansão da Paz, né? Que é um posto de socorro numa região umbralina, né? Então isso assim, a primeira coisa que chama atenção assim é o nosso despreparo para a vida espiritual, né? Para a vida no plano espiritual, que deveria ser uma coisa tão natural, que é uma coisa tão natural, né? Nascer, viver e desencarnar, né? Esse ciclo e entre uma encarnação e outra a gente está no nosso tá no plano espiritual. O desconhecimento, o despreparo da maioria da humanidade para isso, né? Que deveria ser uma das vamos dizer assim, uma das coisas que a gente deveria dar mais atenção na nossa vida e a gente desconhece isso de uma forma assim quase insana, né? Se a gente parar para pensar, né? Que é uma coisa tão natural e a gente tem tanto medo, tanto desconhecimento dessa vida no plano espiritual, né? Felizmente, o E Espiritismo está aí, né? Está começando a ajudar a exatamente, gente a para enxergar um pouco. esclarecer, exatamente, porque, como Uhum. eu disse, né, chega a ser insano até, né? A grande maioria da humanidade não ter um mínimo quase de conhecimento a respeito disso, né? De uma coisa que é uma coisa natural, mais natural, tão natural quanto nascer, quanto viver, né? No plano terrestre, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto
a dificuldade das pessoas em entender isso, né? Assim, puxa, quando eu desencarno, é para onde eu vou, né? Tem alguém um juiz que vai dizer, ó, você vai para cá, você vai para uma região de sofrimento, ou você vai para uma colônia espiritual, ah, você vai para um lugar feliz e tal, né? Acho que é uma dúvida que a grande maioria das pessoas tem, né? Como é que é feito isso? A gente vai passar diante de um juiz que vai determinar isso, e na realidade não é nada disso, né? É uma questão bem natural que se trata de uma questão vibratória, é física, né? De acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, a gente emite uma vibração. E quando a gente desencarna, quando a gente está no plano material, a nossa matéria segura a nossa, ancora a gente aqui no plano material. Quando a gente desencarna, a gente vai para onde a gente vibra, né? É uma questão de sintonia vibracional. É a mesma coisa das estações de rádio, né? É quando você quer sintonizar numa estação, você coloca numa determinada frequência, não é isso? Ah, Jovem Pan, 93 ponto tanto megahertz, não é isso? Então, quando a gente desencarnar, a gente vai para onde a nossa frequência e a nossa vibração espiritual nos direciona. Não existe juiz, não existe nada, é uma questão de física, né? É lei divina, né? As leis da física, da coisa também são leis divinas, né? Então, assim, é simplesmente uma questão, não existe juiz, não existe nada, a gente vai para onde a gente tá vibrando, né? Um outro aspecto que você falou que é bastante interessante é essa questão desse ciclo, né? Que você até enfatizou bastante do arrependimento, da expiação e da reparação, né? No nosso processo educativo, né? No nosso processo evolutivo, né? Então, assim, esse ponto também é uma questão muito interessante. E no final do capítulo, por último, uma coisa que ele fala também que é interessante, né? Que é uma dúvida que muitas pessoas às vezes colocam, né? Poxa, como Deus permite que esses lugares tenebrosos e tal existam, né? Se Deus é amor, é bondade, como é que ele permite que existam essas regiões aí umbralinas, abissais, né, com tanta dor, com tanto sofrimento? Aí a gente remete ao início, né, a introdução que você falou, né, do Emmanuel, né, quando ele coloca sobre escolhas e consequências, né? Nós somos vítimas das nossas próprias escolhas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, essas regiões, na realidade, é onde o mal tem contato com o mal e é um processo educativo ali que vai se burilando o espírito, né, dor no sofrimento para sair, mas assim, não é que Deus permite, né? É a gente que escolhe, né? É, como diz ali no início do capítulo que você falou, que Emmanuel coloca muito bem, né? Escolhas e consequências, ação e Consequência. reação, né? Que é o Sim, título do sim. livro, né? Pois é. Esses são os aspectos que eu achei mais interessantes aí. Aí vamos, cada um aí, vamos discutindo aí, cada um quiser colocar uma colocação, uma. É assim, o Pessoal, boa inferno. noite. Eu tô Oi, atrapalhando. Fabiano. Não, eu ia só comentar que o É, inferno dele ali são os homens que criam, né? Deus tolera que ali, aquela dor tá burilando todo mundo, que nem você explicou aí muito bem, né? É isso, né? o Bruno, parabéns, muito bem colocado, né? A forma em que você traz bastante clareza aí na explanação. É um aspecto, todos os pontos que vocês colocaram, eu acho que super importante. Aliás, é um livro lindo. E é interessante que as obras do André Luiz, como que essa aprofundar, né, Bruno? Você fez uma ligação aí, trazendo o livro dos Espíritos, e como essas histórias trazidas por ele, essas histórias reais, né? Então, ele fazer esse estudo através dessas histórias traz uma maior clareza para a gente de entendimento, inclusive, da obra em si, do Espiritismo e todos os ensinamentos que tem ali. Então, são livros e obras que valem a pena ler.
Mas um ponto que eu achei interessante já de início, nesses primeiros capítulos do livro, é a questão da importância do autoconhecimento, né? Ou seja, é uma região onde existem espíritos que têm um nível intelectual de conhecimento importante do bem e do mal. Então, a gente entender que não basta esse conhecimento intelectual, conhecer as leis, conhecer o que é certo e o que é errado, e sim a importância do autoconhecimento, né? Porque nós temos essas fragilidades, nós temos pontos de luz e pontos também de sombras, e é necessário que conheça a própria sombra para saber como trabalhar. Ou seja, é exatamente por isso que estamos aqui. Então, essa importância do autoconhecimento, que também no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Santo Agostinho traz numa explanação de um dos capítulos, falando da importância do autoconhecimento, do conheça-se a ti mesmo, né? Então, por conta de que, por vezes, a gente fica muito justificando ou se justificando as próprias ações, acreditando que basta a gente fazer parte, como nós aqui, do estudo espírita, de uma dedicação de estudo a uma obra, a uma causa, e quanto que não é só isso, né? Mas principalmente é o quanto que isso me faz sentido, eu gosto, né? Eu entendo que esse caminho do mal não é bacana, ou entendo que eu quero percorrer um caminho melhor do bem, mas é principalmente o ponto de o quanto que eu estou conseguindo avançar, o quanto que para mim ainda é desafiador essas paixões, né? Que é o que ele fala, pessoas que estão aqui, espíritos que não conseguiram, mais uma vez, mais uma encarnação, abrir mão das suas paixões, e não é fácil mesmo. Eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente que a gente pense sem o caráter moral, sem julgamento, né? Quando a gente se vê de frente com essa sombra em nós. Porque que eu vejo que tem muito desafio da gente poder trabalhar essa sombra em nós mesmos é a questão da própria moralidade, né? Que a gente julga errado aqui dentro do. A gente pensa, né, que as pessoas estão julgando, que basta você ter um conhecimento espírita que você já não poderia ter determinadas ações, determinados vícios, determinadas paixões. Não, ele te traz, inclusive, esse amparo. Olha, você tem. E vamos olhar qual é o desafio, qual que é o maior desafio dentro dessas paixões que ainda não conseguimos abrir mão. Então, mais uma vez, o Espiritismo não vem para julgar, mas vem como um amparo de que nós não podemos fugir desse olhar para dentro, dessa consciência acima de tudo. Porque, inevitavelmente, para que saia de estágios de sofrimento como eles estão, isso terá que acontecer. Então, já que vai ter que aconteça agora, né? Que a gente já está aqui numa oportunidade e temos mais amparo, inclusive, para isso, de ambientes que a gente pode acessar com mais facilidades, melhores, do que quando a gente estiver ou se estaremos estagiando por esses lugares. Então, eu acho que isso é um ponto que, para mim, chamou atenção e eu vejo que é fundamental. Boa noite a todos. É muito bom a gente poder voltar a estudar, né? A gente já nesse primeiro capítulo aí, quantas reflexões que nós já fizemos, né? Eu acho muito bacana como o André Luiz vem trazendo essa história para a gente, né? A gente percebe, ele já faz assim uma introdução mostrando que em todas as religiões, em todas as culturas antigas, a gente já existe um ponto em comum, que é essa percepção de que a vida continua, né? Do contínuo da vida. E que existe uma relação de causa e efeito, né? Então, na religião católica, né, existia o céu, o inferno, o purgatório, né? E, e o espiritismo é algo muito novo, então provavelmente muitos de nós já fomos católicos em outras reencarnações, né? E eu acho interessante a gente perceber que é, isso que o Bruno falou, da nossa responsabilidade, né? Que nós temos, né? Que a gente está aqui para florescer onde Deus nos plantou, né? Então, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à nossa comunidade, a gente, pelo menos eu, não tenho capacidade de fazer grandes mudanças no mundo, né? A gente não consegue mudar o outro. Então, que a nossa responsabilidade inicial é conosco mesmo, né?
Então, de trazer esse melhoramento moral, de facilitar, né, de ajudar a ter esse olhar de caridoso, né, com as pessoas que dividem o dia a dia conosco, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu me lembro muito da mãe do Chico, né? Da Maria João de Deus, né? Você veja que ela desencarnou nova, né? Ela é lavandeira, ela, teve 9 filhos, extremamente católica, né? E dentro daquela vida dela ali, ela desencarnou muito bem, né? Porque o lado moral dela era muito grande, né? Tinha um desenvolvimento moral muito bom. E outra coisa que me chama a atenção naquela situação ali em que eles vendo aqueles espíritos ali totalmente dominados pelo mal, totalmente com aquele aspecto monstruoso, a intenção deles de trazer eles para dentro daquele mosteiro ali, né? E ele fala, não pode, não pode, porque eles vão desestabilizar, eles vão desarmonizar. Então, acho que isso é um conselho muito útil para a gente, né? Como a gente tem que ajudar mantendo a nossa harmonia, mantendo a harmonia da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso centro religioso, né? Isso não é falta de caridade, né? Na minha opinião, isso aí é sabedoria, sabe? É prudência, né? Então, como a gente também tem que ser prudente e ter sabedoria na hora em que a gente vai ajudar, que é o que ele falou, né? Que a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Porque eles ali eles não estavam, naquele momento, eles não estavam querendo uma transformação moral. Naquele momento eles queriam ali um auxílio. Existe uma diferença muito grande, né? Então, eu achei também esse ponto desse capítulo uma coisa muito importante para a gente estar atento. Eu também pensei nesse ponto, viu, Cláudia? É o limite, né? E a gente tem muito disso, né? De querer, dentro da nossa própria família, principalmente, a gente quer fazer de tudo para ajudar o outro e a gente Exatamente. acaba não percebendo, né? Que nem sempre o outro está querendo ajuda, né? E Uhum, você falou, essa diferença entre auxílio e querer fazer transformação moral, muito bem colocado. E até para que a gente saiba o próprio limite uhum, e desenvolva também essa paciência, né, de uma forma amorosa, de que cada um vai ter seu tempo, seu ritmo, né, e as coisas não são imediatas como gostaríamos. exatamente. Isso a gente vê até nos próprios pacientes, né? Até em nós mesmos, né? As pessoas querem a cura, mas elas não querem, às vezes, fazer as transformações que são necessárias para se curar, né? A pessoa às vezes é diabético, mas ela quer ficar, não ter as consequências do diabetes, não quer ter as dores do diabetes, mas não está disposta a fazer a alimentação adequada, a tomar a medicação de forma correta, a fazer atividade física e tal. Então tem essa correlação aí até com a nossa prática médica, né? Mais alguém que colocar? André? Boa noite, pessoal. Então, esse capítulo é muito interessante, né? Porque a gente vê que como que o espiritismo é esclarecedor, né? Ele vem e quebra os paradigmas, né? Os mitos, que aliás, né? Que vem sendo tanto tempo trazido aí por diversas religiões, inclusive a católica, e deturpado, né? A gente vê nitidamente que o inferno somos nós mesmos, né? São as nossas cristalizações mentais, os nossos desvios, né? Mentes extremamente perturbadas, aqui, né, encarnados, e depois no plano espiritual desencarnado. E não como uma coisa definitiva, né? Uma coisa transitória. São etapas que a gente vai passando para sermos purificados, lapidados, né? Experimentando muitas vezes dos nossos próprios venenos com objetivo de aprendizado. Então a gente vê que os demônios, né?
chamados demônios aí por tantas religiões, somos nós, né? Espíritos ainda inferiores, endividados, e que muitas vezes nos cristalizamos no mal, e aí, obviamente, vamos assumir as consequências disso no processo de, de resgates, né? De expiação, depois de reparação, inevitavelmente, tudo conforme a necessidade. É legal que no capítulo, parte quase final aí, eles trazem para a gente, né, a visão de que Deus permite que isso aconteça porque ele nos dá o livre-arbítrio, né? E que a gente tem que aprender por nós mesmos, né? Existe um controle, né? Nada existe sem a permissão do Criador, mas que essas regiões trevosas, elas surgem, elas aparecem, elas duram e desaparecem, conforme as necessidades. É legal que eles falam ali, né, que o mal corrigindo o mal. Aí a gente faz uma analogia com a nossa vida aqui encarnada, é exatamente isso, né? Nós vivemos ainda num momento da nossa evolução que a gente precisa de penitenciária, a gente precisa de polícia, a gente precisa ser preso, né? Muitas vezes nos defrontamos aí com embates inevitáveis, tudo conforme a necessidade. Imagina uma criatura absolutamente perturbada, cristalizada no mal, perversa, né? Como a gente vê no nosso mundo aqui, o nosso entorno. Como que ficam essas pessoas dentro de uma sociedade? Elas necessitam, né, de uma repreensão, elas necessitam muitas vezes até de uma força, né, literalmente, para que elas sejam afastadas da sociedade, então, como um mal necessário, né? Quer dizer, é um mal lapidando o mal. É interessante isso, porque essa obra nos ensina, nos esclarece sobre isso. Até para a gente entender, né? Como que muitas vezes a gente observa determinadas filosofias e ideologias equivocadas, né? Achando que não haja necessidade desses tipos de repreensão e deixa a coisa solta, né? Como não fosse necessário você ter uma ordem. É legal que o capítulo fala isso, né? A necessidade da ordem para a caridade, né? Então não é à toa que essas regiões trevosas aí, elas existem, elas precisam existir lá no plano espiritual e aqui. E aqui, né? Porque é tudo uma continuidade, né? Então ninguém vira santo quando desencarna, né? Nós desencarnamos e vamos estar no plano espiritual exatamente como desencarnamos. Se a gente quer melhorar e desencarnar um pouquinho melhor, nós temos que melhorar antes de desencarnar, né? Nem que seja aprendendo através da dor, de um câncer, de um sofrimento, para que a gente possa desencarnar melhor. É a chaga filtrando a nossa alma, né? É mais ou menos isso. Então é muito legal esse esclarecimento que essa obra nos traz, e vai ser ela toda ela nesse sentido, né? Nos esclarecendo e nos fazendo entender tudo o que acontece, conforme as necessidades, né? Isso aí. Melhorar agora, né, André, para ser menos um diabinho lá no plano espiritual, né? O mal lapidando o mal, puxando por sardinha para o meu lado da homeopatia, eu diria o semelhante cura o semelhante, hein? Exatamente. É isso aí. Bom, agradecer o Bruno mais uma vez aí pela disponibilidade, pela colaboração com a gente. E antes da gente ir para a prece de encerramento, reiterar de novo o que eu já falei no início, né? A Flaviana que tem ajudado tanta gente lá no Instagram, as pessoas que puderem fazer a inscrição no nosso Instagram, como eu disse no início, é, nós precisamos de mil
vinculações aí à nossa conta do Instagram para poder fazer as lives ao vivo, né? E a gente está com um torno de 700 e poucas pessoas, então quem puder ajudar a divulgar aí para pedir para as pessoas se inscreverem no nosso Instagram, vão estar ajudando aí bastante, tá bom? Aí daqui a 2 semanas, no dia 17, a gente dá a continuação com o capítulo 2, que é o capítulo que se segue comentários do instrutor, né? Quando o Druso aí vai levar o André Luiz e tal para conhecer o pessoal que está já no processo aí de, de reestruturação, de melhora ali na Mansão da Paz, né? O Bruno pode fazer a prece para gente, Bruno, de encerramento? Então, eu sou um necessitado. Então, serenando a nossa mente e o nosso coração, elevamos nosso pensamento a Deus Pai, num cântico de graça, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos. Hoje, graças à internet, ainda mais levando a mensagem a todos quanto puderem nos assistir, e possa essa mesma mensagem alcançar os corações necessitados e trazer a paz, a harmonia necessária para prosseguirem em sua caminhada, e que assim nosso grupo possa crescer ainda igualmente em harmonia e paz, no hoje e no sempre. Gratidão. Assim seja. Agradecendo aí a todos aí que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. A gente vai encerrando por aqui, desejando aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, de acordo com o horário que cada um esteja aí assistindo aí no nosso canal do YouTube. Tá bom? Uma boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite.